Quem foi Jack, o Estripador? As brumas de Londres no final do século XIX encobriam mais do que os becos estreitos e as vielas decadentes da capital britânica. Elas escondiam um monstro, o nome que atravessaria os séculos envolto em sangue e mistério. Jack, o Estripador. Era o ano de 1888. A cidade de Londres crescia rapidamente, impulsionada pela Revolução Industrial. Mas nas sombras da riqueza e progresso, existia o bairro de Whitechapel, miserável, sujo, esquecido. Lá a pobreza reinava, o crime era cotidiano e a prostituição, muitas vezes, era o último recurso para mulheres que lutavam pela sobrevivência. Foi nesse cenário que o terror ganhou forma. Tudo começou em 31 de agosto de 1888, quando Marian Nichols foi encontrada morta em Bucks Row. Sua garganta havia sido cortada profundamente, quase até a decapitação, e seu abdômen aberto com brutalidade cirúrgica. O horror não pararia por aí. Nos meses seguintes, outras mulheres seriam assassinadas com requintes de crueldade e Enid Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edge-Doise e Mary Jane Kelly. 5 vítimas, conhecidas como as canônicas, pois há um consenso entre investigadores e historiadores de que todas foram mortas pelo mesmo homem. Um homem que se escondia entre os becos de Whitechapel, um fantasma sem rosto, que desaparecia antes que alguém pudesse ver seu verdadeiro eu. A imprensa da época, sedenta por escândalos e sangue, batizou o assassino de Jack, o Estripador, nome inspirado em uma carta recebida pela Scotland Yard assinada com esse pseudônimo. A carta, escrita com tinta vermelha e tom debochado, parecia zombar da polícia e da própria sociedade. Mas o que mais espantava era o conhecimento anatômico do criminoso. Muitos especialistas da época sugeriram que ele poderia ser um médico, ou talvez um açougueiro, ou até mesmo um cirurgião. Ele sabia onde cortar, sabia o que arrancar, e fazia isso com uma precisão que arrepiava até os mais experientes inspetores. A polícia vasculhou as ruas, prendeu suspeitos, interrogou centenas de pessoas, mas nada, nenhuma prova concreta, nenhum nome definitivo. E Jack continuava a matar. A população entrou em pânico. Grupos de vigilância foram organizados, o medo se espalhava, e com o passar do tempo, teorias surgiram como ervas daninhas. Uns diziam que Jack era membro da realeza britânica, envolvido em um escândalo que precisava ser abafado. Outros acreditavam que era um ritual satânico. Alguns achavam que Jack era na verdade uma mulher, ou um grupo de assassinos, ou até mesmo o próprio diabo. Mas o mais perturbador era o silêncio. Depois do assassinato brutal de Mary Jane Kelly em novembro de 1888, Jack simplesmente desapareceu, sumiu, como se tivesse evaporado no ar denso e úmido de Whitechapel. Não deixou rastros, nem pistas, nem motivos, apenas corpos mutilados e uma cidade traumatizada. Durante décadas, estudiosos, detetives, amadores, escritores e psicólogos tentaram decifrar quem foi Jack o Estripador. Alguns nomes surgiram: Montague John Druitt, um advogado perturbado que se suicidou pouco depois dos crimes; Aaron Kosminski, um barbeiro polonês com histórico de insanidade; Walter Sickert, o artista obcecado pelo sofrimento humano. Todos suspeitos, mas nenhum conclusivo. Com o tempo, Jack deixou de ser apenas um assassino. Tornou-se um símbolo, um enigma, uma sombra eterna. Sua imagem povoou a literatura, o cinema, a arte e a cultura popular. Mas, acima de tudo, ele permanece como um lembrete sombrio do quão pouco sabemos sobre os verdadeiros monstros entre nós. E talvez essa seja a verdadeira essência do terror. Não o que vemos, mas o que não conseguimos ver. Não aquilo que sabemos, mas aquilo que jamais descobriremos. Jack, o Estripador, nunca foi pego, nunca foi julgado, nunca foi nomeado com certeza. E talvez, no fundo, ele nunca tenha sido um homem comum. Talvez tenha sido um reflexo da escuridão que todos carregamos. Uma personificação do medo, da morte e do desconhecido. Até hoje, mais de 130 anos depois, seu nome ainda ecoa pelos becos de Whitechapel. Ainda alimenta a imaginação de quem ousa olhar para os horrores do passado. E ainda sussurra, como um segredo antigo: vocês nunca saberão quem eu fui. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe.